Fala, jovem, bom dia para você. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Pessoal, então Física 6, finalmente vamos aí estudar os transformadores, né? Transformadores que, como vocês sabem, como vocês têm lido aí, né, no livro-texto que a gente recomendou, que eu vou até colocar nos comentários aí do vídeo também, na descrição do vídeo, transformadores só funcionam em corrente alternada, né? Então, com base também aí nos princípios de indução, né? Que nós já vimos a lei da indução de Faraday. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos resolver essa lista, que é uma lista bem básica, né, pessoal? É uma lista só para a gente começar aí a estudar os transformadores e depois você vai ter uma lista com mais exercícios, né? E essa lista aqui, ó, primeira questão de voltagem, né? No primário, no secundário, vou estar falando mais a respeito disso aí. E aí na segunda questão temos aí a lei de Lenz, né? Na terceira questão, tensão induzida, né? Indução eletromagnética. Na 4, por que os transformadores devem sempre ser utilizados em circuitos de corrente alternada, questão teórica. E na 5, mais uma questão aí de transformadores, né? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou deixar depois para vocês essa resolução completa num arquivo, né? Eu vou aqui pegar um recurso aqui, vou tentar usar alguns recursos que eu tenho aqui de desenho, vamos ver o que eu consigo fazer, tá, pessoal? Então, nós temos aí, ó, resolução da questão 1. Questão 1. Então, temos aí, ó, numa instalação residencial monofásica, deseja-se funcionar um ar-condicionado bifásico. Ou seja, um ar-condicionado que funciona tanto em 127 volts, 110 volts, como em 220 volts, certo? Para tanto, será necessário utilizar um transformador. Só lembrando, pessoal, então, um sistema monofásico, né? Monofásico, que seria aí 127 volts, né? Ele é um sistema que você liga um fio na fase. Então, a tomada tem 2 pinos, né? Aquele terceiro pino do meio nós sabemos que é o terra. Mas os 2 principais, né, tem tomadas antigamente vinha só 2 pinos. Por quê? Porque um pino tem que ser ligado na fase e o outro tem que ser ligado no neutro. Beleza? Isso é um monofásico, né? A gente coloca assim 110 volts, mas ele pode chegar até 127 volts devido às oscilações. E aí o bifásico já é o sistema de 220 volts. Professor, por que ele é 220 volts? Porque você vai ligar os 2 pinos num fase mais outra fase, tá? E existe até mesmo o sistema trifásico, que a gente quase não fala dele no ensino médio, né? Ele é muito usado na indústria, o trifásico já seria o 330 volts. Como a gente estuda pouco, relativamente pouco, a corrente alternada no ensino médio, aí se você for fazer uma engenharia elétrica, aí sim, né, você vai aprofundar nos circuitos de corrente alternada. Então, o trifásico são 3 fases, fase, 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 e aí dá os 330 volts. Mas estudando lá a corrente alternada, você vai ver que o que muda de uma fase para outra, né, é justamente a fase da onda, né, da onda que descreve aí essa corrente alternada. Muito bem, mas isso é só uma informação a mais para você ter uma noção melhor do que é o monofásico, o que é o bifásico, o que é o trifásico, tá?
Nesse exercício, o que você precisa calcular na letra A é a voltagem no primário, que a gente costuma representar por V1. Como é que eu vou calcular essa voltagem no primário? Bom, a gente precisa entender, pessoal, num transformador, o que é um primário, o que é um secundário. Vamos pegar aqui na internet, aqui, ó. Vamos pegar aqui, sei lá, vamos lá no Google lá, vamos procurar por transformadores. Vou procurar uma imagem aqui para vocês, deixa eu ver aqui, ó. Se você colocar transformadores, essa aqui, ó, essa aqui que eu queria. Cadê? Essa aqui. Essa imagem ela é bem interessante porque ela dá uma boa noção do funcionamento do transformador. Tá em inglês, então é bom que a gente já exercita o English aí, hein, pessoal? Exercitar o English aí, ó. Então, olha só. Esse aqui vai até nos ajudar a resolver a questão 4, tá? Vai nos ajudar a resolver a questão 4. Então, primário, né? No primário é onde vai entrar uma corrente. Então, por exemplo, se eu quero transformar 110 volts em 220 volts, bom, a entrada vai ser os 110 volts. Vamos supor que eu tenho um equipamento que só funciona em 220 volts. Tem estados no Brasil, Santa Catarina, tem uns estados no sul, umas cidades, que basicamente o que é fornecido nas residências é 220 volts. Então tem muitos produtos, muitos equipamentos elétricos que só funcionam em 220 volts, certo? E aí o que acontece? Chega aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, as tomadas da sua casa, tem alguma tomada 220? É raro, porque como a maioria dos equipamentos são preparados para funcionar em 110, o pessoal nem coloca, os eletricistas, engenheiros, arquitetos, quando projetam uma casa, ou até uma empresa, nem coloca tomada 220, porque se colocar e a pessoa plugar um equipamento 110 na tomada 220, o que vai acontecer? Vai queimar, né? Lembrando aí, dá até para a gente pensar na lei de Ohm, por que queima, né? Porque se aumenta a tensão, vai ter o dobro de corrente, aí queima. Muito bem. O que acontece? Se eu quero uma tomada 220 na minha casa, eu tenho que identificá-la muito bem. Eu até aqui em casa, outro dia, descobri que tem uma tomada 220. Eu descobri assim, não sei como não queimou, tá? Eu estava usando uma furadeira na tomada 110. Aliás, a furadeira é 110. Aí eu coloquei no 220 sem saber que a tomada era 220, porque não tinha nenhuma marcação. A furadeira ficou muito rápida. É uma casa que eu me mudei há pouco tempo, então eu não conhecia a casa. Falei, essa furadeira está estranha. A máquina de lavar não estava funcionando. Ela tem, depois eu fui descobrir, ela tem algum circuito de proteção que em 220 ela não queima, mas ela não funciona. Eu achei estranho, falei, essa máquina não está funcionando, nunca deu problema, né? Aí eu troquei de tomada. Aí a máquina funcionou. Eu falei, então essa tomada aqui ela não está com cara de 610. Aí a furadeira, a mesma coisa. A tomada estava dando muito impacto na furadeira. Eu falei, essa tomada está estranha. Aí depois, testando com um alicate, né? Um alicate não, aquela chave de fenda. Tem uma chavinha de fenda que, quando é 220, ela acende uma lâmpada. Aí eu fiz o teste e deu 220. O que eu fiz? Escrevi num papel 220 volts, não utilizar, coloquei na tomada, passei fita crepe. Para quem bateu o olho ver, não usa essa tomada, porque 220... Bom, eu tenho trauma com isso, tá, pessoal? Porque eu já queimei no tempo do retroprojetor, que eu acredito que a maioria de vocês nunca viu, né? Mas antigamente, quando não existia o data show, a gente fazia as lâminas em papel transparente para projetar alguma coisa, usava o retroprojetor.
E aí eu queimei uma vez uma lâmpada de um retroprojetor da universidade, era 110, eu liguei no 220 e, enfim, então para a gente ter cuidado, né, com tomada 220. Mas vamos lá, voltando para o transformador. Então o transformador ele é um equipamento justamente para facilitar essas transformações, para você não queimar o equipamento. Ou se for o contrário, vamos supor que você tem um equipamento 220 que você comprou em outro lugar, e aí chega aqui, você vai ligar na tomada de 110, ele não vai ter potência suficiente, ele não vai ter corrente suficiente para funcionar. Então ele vai ficar fraco ou nem vai ligar. Então, o transformador, vocês vão ver, ele serve para as duas situações. Se eu quero transformar de 110 para 220 ou se eu quero transformar de 220 para 110. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho aqui no primário, estou entrando com 110 volts, certo? O que vai acontecer? Como a corrente é alternada, vai correr um fluxo aqui nesse metal, né, que normalmente é ferro, é uma estrutura de ferro, né? Vai ocorrer uma variação de fluxo magnético porque a corrente é alternada. Então o fluxo magnético, os elétrons eles vão, voltam, aqui no fio no caso, vão, voltam. Então vai ter um fluxo magnético que entra, sai, aqui nessa segunda bobina e vai gerar uma corrente induzida pela própria lei de indução de Faraday, e a gente explica isso aí. Se o fluxo magnético varia no tempo, eu tenho uma corrente induzida nessa fiação aqui, né, nesse solenoide aqui. Então, só que olha só, você consegue perceber que aqui você tem muito mais espiras do que aqui? Então, o que vai acontecer? Se aqui a tensão, nesse exemplo aqui, do jeito que está aqui, se eu colocar no primário 220 volts, vai sair aqui 110 volts, se e somente se o número de espiras for metade do que tem aqui. Vamos contar para ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se aqui eu tenho 16 espiras, para cá sair, para o secundário sair metade da tensão, eu teria que ter 8 espiras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui o desenho é ilustrativo, né? Mas já dá para entender que quando diminui o número de espiras, vai diminuir a tensão. Então isso é um princípio básico no transformador. Então o primário é onde eu conecto o que eu quero transformar. Quero transformar 220 para 110, então o primário é 220, eu coloco aqui na tomada. Se minha tomada é 220, vamos supor que eu estou numa cidade que só tem tomada 220 e meu equipamento é 110. Eu ligo o transformador no 220 na tomada e o meu equipamento eu ligo aqui no secundário, né, nessas duas saídas aqui, ó, polo, ele está representando polo negativo e polo positivo, mas a gente sabe que é o fase e o neutro, né? Então aqui eu vou entrar com fase, 220 volts, e aqui eu vou sair com fase neutro, 110 volts. É assim que funciona. Ah, professor, mas eu quero transformar de 110 para 220. Aí, se eu quero de 110 para 220, o 110 vai ser o primário. Então, essa parte aqui, que está sendo o secundário, ela deixa de ser secundária, ela passa a ser primária, porque aqui vai ser a entrada do 110. Minha tomada é 110, eu vou ligar aqui na tomada, e aí como eu vou ter o dobro de espiras, vai induzir uma tensão com o dobro de valor. Então de 110 vai sair aqui 220. Aí aqui já não seria primário, seria secundário, tá? Então só para vocês terem uma ideia de como funciona o transformador. E aí tem uma equação que rege isso aí, pessoal, que eu vou escrever aqui para vocês, ó. Tem essa equação aqui que relaciona justamente o que eu acabei de falar, o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário é igual a tensão no primário, a DDP no primário, dividido pela DDP no secundário, certo? E aí, no caso, nós temos aqui, ó, na letra A, qual será a voltagem no primário? Bom, ele não falou que ele quer funcionar um ar-condicionado bifásico, né?
Mas a instalação da casa é monofásica. Então, se a instalação da casa é monofásica, já falei aqui. Qual que é a tensão no primário? 110 volts. Por que que aqui vai ser o primário? Aqui vai ser o primário porque eu vou colocar um ar para funcionar em 220, sendo que o que eu tenho disponível é só 110 volts, certo? Na verdade, eu faria uma correção nessa questão, tá? Não é que eu quero funcionar um ar bifásico, porque se o ar for... Normalmente a gente fala bifásico quando o meu equipamento eu quero funcionar ele assim em... Sabe fonte de computador? Fonte de computador, para carregar celular, não funciona tanto em 110 como em 220? Então vamos fazer uma diferenciação aqui, só para não confundir, tá? Quando eu falo ar-condicionado bifásico, eu estou falando que ele funciona com duas fases. Então ele é 220 volts, tá? Por isso que ele fala, qual será a tensão no secundário? Então já respondendo a letra B, ó. Tensão no secundário, 220 volts, aqui é 110. Porque o ar ser bifásico, cuidado, não é o mesmo que ele ser bivolt. Bivolt é esse exemplo que eu falei, carregador de celular, carregador de telefone, que funciona tanto em 110 volts como em 220 volts, por isso fala bivolt, tá? É diferente de bifásico. Bifásico, eu estou afirmando que ele precisa de duas fases. Ele precisa de 220 volts para funcionar. Então, ó, relembrando, a voltagem no primário é 110 porque a minha casa é monofásica. A tensão no secundário é 220 porque eu quero funcionar um ar 220. Então vai ter que ficar no secundário. O que eu tenho disponível vai no primário, que é a tomada da casa, 110 volts. O equipamento que eu quero funcionar vai no secundário, que é 220 volts, que é o ar-condicionado bifásico aí. Ok? Muito bem. Aí sim, essa letra A e a letra B é uma preparação, né, pessoal? Uma preparação para a gente responder a letra C. Então, aí vem a letra C. A letra C é o seguinte, ó. Vamos dar uma formatada aqui para ficar legal. Vamos colocar uma tabela aqui para facilitar. Aí, opa. Aí vamos lá, ó. E não era isso que eu queria, mas tá bom. Agora a letra C, pessoal, letra C. Letra C é o seguinte, ó. O número de espiras da bobina do secundário será o dobro ou metade do número de espiras da bobina do primário. Bom, eu já falei para vocês o seguinte. Se no primário eu tenho 110 volts e no secundário eu tenho 220 volts, então o número de espiras no secundário vai ter que ser o dobro. Porque eu vou ter que induzir o dobro de tensão. Então eu vou precisar de mais espiras, que é essa situação aqui, só que invertida. Aqui vai ser o primário, 110, no azulzinho aqui, e no vermelho aqui vai ser o secundário, 220, eu vou ter mais espiras. Mas o probleminha aqui, o exercício quer que a gente mostre isso por essa equação. Então vamos mostrar isso por essa equação. O que eu estou passando para vocês é uma forma de você já saber. Porque às vezes você usa a equação, chega numa resposta e fala, puxa, mas será que a resposta é essa mesma? Então, só de você saber a lógica, que a lógica é, se eu quero o dobro de tensão, vai dobrar o número de espiras. Então você já, quando usar a fórmula, você já espera por isso, né? Fica muito mais tranquilo. Então vamos colocar lá, aqui, ó, vamos usar aqui, ó. Ó, para você que nunca usou equação aí no Word, então a dica é essa, ó, você vem inserir
equação, dependendo da versão vai ser o equation ou o math type, né, que é esse aqui que tem mais recursos. Então vamos colocar aí uma equação. Aqui, ó, clica aqui, equação. Aí ele me dá todos os recursos. Então, vamos pôr aqui um subscrito aqui, ó, N1. Aqui, N2. Número de espiras no primário. Número de espiras no secundário igual tensão no primário sobre a tensão no secundário. Vamos lá? Vamos lá? Como é que vai ficar, ó? Eita, pega. Aumentou aqui, mas tá bom. Aí, então vai ficar, ó. Qual que é o número de espiras no primário? Não sei, né? O exercício não falou. Qual que é o número de espiras no secundário? Que é o que eu quero, né? Ó. Ele quer provar que o número de espiras no secundário será o dobro ou metade. Nós vamos descobrir se vai ser o dobro ou metade. Mas como ele quer algo em relação ao número de espiras do secundário, eu vou pôr o N2 aqui. Como algo que eu vou ter que isolar, vou ter que calcular. Tensão no primário. Então, aí tem que interpretar o problema. Por isso a gente fez letra A e letra B. 110, né? Porque é o que eu tenho disponível na instalação residencial. Monofásico, 110. Mas eu quero funcionar um ar bifásico. Então, vai ter que sair no secundário os 220 volts que eu quero, que eu preciso para esse ar-condicionado. Beleza? E é isso. Agora eu vou isolar quem? O N2, número de espiras no secundário, para tentar encontrar alguma relação entre eles. Como que eu vou isolar o N2? Bom, dá para simplificar aqui, né, pessoal? 110 sobre 220, não vai sobrar 1 sobre 2? E agora fica fácil, ó, multiplicando cruzado aqui, ó. N2 vezes 1, N2. N2, que vai ser igual a 2 vezes N1. Você concorda comigo? Ó? 2 vezes N1. Ou seja, realmente, o número de espiras do secundário será o quê? O dobro do número de espiras do primário. Vamos colocar esse resultado aqui por escrito. O número de espiras do secundário do secundário será o dobro, que é 2 vezes, do número de espiras do primário. Pessoal, questão bem simples de conceitos, né? Para você ir pegando o jeito dessa equação que relaciona o número de espiras do primário e do secundário. E também de interpretação, saber o que é um monofásico, um bifásico, né? Para a gente começar bem tranquilo esse conteúdo aí, ok? E aí, se você tiver perguntas, fique à vontade para postar aí no comentário do vídeo. Para quem está fazendo aula no ambiente virtual de aprendizagem, posta lá no ambiente, no fórum, tá? Estou à disposição. Muito bem, muito bem. Vamos aí então para a questão 2 agora. Ó. Questão 2. Questão 2, questão da lei de Lenz. A lei de Lenz, pessoal, ela é relativamente simples se a gente entender a situação mais básica dela. Aí tem exercícios que vão aumentando o grau de complexidade, né?
Mas basicamente, o que diz a lei de Lenz? Vamos pegar aqui, ó. Pessoal, hoje em dia vocês têm muita facilidade, tudo que você precisar. Claro que a gente tem que ter cuidado com conteúdos que às vezes não são assim confiáveis, né? Mas você tem muitos sites de física confiáveis, né? Então, ó, você pega aqui na internet, facilmente você encontra uma imagem, algo que possa, um site, né, que possa facilitar o entendimento. Então, vou tentar aqui, eu digitei aqui no Google, vou tentar abrir aqui uma imagem, ampliar ela aqui. Olha lá, ó, para a gente entender a lei de Lenz, tá? Olha só, a lei de Lenz, pessoal. Então, nós sabemos que se eu aproximar um ímã de uma espira condutora de eletricidade, surge uma corrente induzida nessa espira, correto? Surge uma corrente induzida. E aí, nesse exemplo aqui, nós estamos aproximando o polo norte do ímã. Nós sabemos que as linhas de campo magnético, a seta sai do polo norte. Não é isso? A seta sai do polo norte. O que eu tenho que entender da lei de Lenz? Quando nós aproximamos o ímã da espira, ou é o movimento relativo entre eles, tá, pessoal? Ou quando a espira é aproximada do ímã, também o resultado é o mesmo, está aumentando o fluxo magnético que atravessa a espira, certo? Porque vai aumentar o número de linhas de campo que atravessam a espira. Então, nós dizemos que há uma variação positiva no fluxo magnético. Opa, mas se varia o fluxo magnético no tempo, lei de Faraday. Então, vai ter uma tensão induzida. Lembra a lei de Faraday? Ó? Lei de Faraday. Por isso que o pessoal fala lei de Faraday-Lenz, porque fica mais assim completo, né? E eu já vou explicar por quê. Ó, lei de Faraday-Lenz. O que diz a lei de Faraday-Lenz? Vamos colocar a equação aqui da lei de Faraday-Lenz. Eu não sei se eu vou achar o Ezinho da tensão induzida. Esse aqui, ó, epsilon. O E aqui da tensão induzida, a tensão induzida é menos a variação do fluxo. Variação na física é delta, me ajuda a achar o delta aí. Delta fluxo magnético, que é o φB. Vamos achar o φ aqui. Ai. Vamos achar o φ aqui. Vamos achar aqui, ó. Aí, meu garoto. Variação do fluxo magnético dividida pela variação do tempo. Lei de Faraday, pessoal. Tensão induzida é variação do fluxo pelo tempo. Variação do fluxo magnético pelo tempo. Só que esse sinal menos, de onde vem, professor? Vem da lei de Lenz. Por isso que fala lei de Faraday-Lenz. E por que tem esse menos, professor? Por causa disso que eu vou explicar aqui agora. Quando você varia o fluxo, induzindo corrente aqui na espira, né, ou na bobina, onde for, vai surgir uma corrente induzida que gera um campo magnético ou uma variação de campo magnético que se opõe a essa variação que o ímã causou. Então, se ao aproximar o ímã aumentou o campo magnético para cá, para a esquerda, vai surgir um aumento de campo magnético para a direita. E isso induz uma corrente. E aí, como que eu sei o sentido dessa corrente, professor? Pela regra da mão direita. Imagina que o seu polegar está apontando para cá, assim, ó, vindo nesse sentido aqui o seu polegar, ó. Aí, o tapa da mão, que é a regra da mão direita, vamos pegar uma foto da regra da mão direita? Vamos, professor, vamos pegar a foto da regra da mão direita, me ajuda aí a lembrar a regra da mão direita. Regra da mão direita, vamos lá. Ó, regra da mão direita, ó. Olha aqui, ó.
Vamos pegar aqui numa espira para facilitar. Regra da mão direita, espira, que daí já fica bem melhor para eu explicar para você. Aí, ó, essa aqui, ó. Quer ver uma bem legal aqui? Ó, essa aqui. Regra da mão direita numa espira. Quero ver só a imagem. Ah, lá, ó, ó. Regra da mão direita na espira, pessoal, ó. O dedo polegar assume o sentido da corrente, que é o que eu estava falando ali, né? O sentido de fechamento da palma indica o sentido do campo magnético. Então, eu não sei se a figura vai nos ajudar aqui, ó, mas você pode fazer o fechamento da mão ou um tapa, né, que o pessoal fala, tapa com a parte de dentro da mão, né? Então, se você pegar aqui uma figura de uma espira assim, por exemplo, ó, fica até mais fácil. Deixa eu ver aqui. Ó, que nem aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, a corrente está vindo e circulando assim, não é? Sentido horário. Então, ó, põe o seu dedão polegar acompanhando essa corrente bem aqui, ó. Põe o dedão polegar aqui, ó. E os 4 dedos da mão esticados. Se você der um tapa para frente com a parte de dentro da mão, não vai entrar aqui no plano do computador aí, da sua tela aqui, não vai entrar. Esse sentido de entrada, que a gente representa por bolinha, é que o campo magnético está entrando aqui na espira. Então, essa é a regra da mão direita. Se a gente fizer isso aqui, ó, o tapa vai ser justamente esse fluxo indo para a direita aqui. Entendeu? Então, ó, na verdade assim, como a variação de fluxo aumentou para a esquerda, surge um fluxo contrário aqui para a direita. E o sentido da corrente eu descubro fazendo a regra da mão direita, tá? Então, isso é a lei de Lenz. Então, por que o sinal menos, professor? Você não falou ainda o sinal menos. O sinal menos é porque a corrente induzida, essa tensão induzida, essa corrente induzida, esse fluxo magnético induzido, esse fluxo magnético, ele é contrário à variação de fluxo que foi feita na espira. Se você pegar a lei de Lenz, assim, uma definição da lei de Lenz, ó, deixa eu ver aqui uma definição da lei de Lenz que nos atenda. Uma definição da lei de Lenz que nos atenda aqui, ó, lei de Lenz. Aqui, ó, eu gosto, Wikipédia tem que ter um filtro, né, para não pegar material incorreto, mas tem muita coisa boa, ó. Segundo a lei de Lenz, o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criada é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. Então, o campo criado por essa corrente induzida, ele é oposto à variação de fluxo que deu origem a ele. Então, como a variação de fluxo foi aumentando para a esquerda, devido à aproximação do ímã, surgiu um campo magnético oposto, uma variação de fluxo oposta. E aí a corrente ficou para cá, devido à regra da mão direita. Então, essa variação de fluxo oposta é daí que vem o sinal menos. É daí que vem o sinal menos. Entendeu? A tensão induzida, ela vai gerar uma variação de fluxo oposta, ok? Bom, e aí vamos à questão agora. Então, agora que a gente já revisou o básico da lei de Lenz, que inclusive é uma situação semelhante a essa aqui, ó, um ímã, o polo norte do ímã sendo aproximado da espira, né? Tem outras 3 situações possíveis, tá, pessoal? Poderia ser o polo sul sendo aproximado da espira, poderia ser o polo norte se afastando da espira e poderia ser o polo sul se afastando da espira. Tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. A figura abaixo mostra um ímã permanente em forma de barra se movimentando em relação a uma espira ligada a um amperímetro. Conforme o movimento do ímã em relação à espira, se de aproximação ou afastamento, o sentido da corrente é diferente.
No caso mostrado abaixo, a corrente induzida na espira percorre o sentido horário ou anti-horário? Bom, então, ó, vamos à nossa resolução aqui. Vou deixar a lei de Faraday-Lenz aqui, né? Que foi uma revisão. Então, olha só, o que é importante para a nossa resolução? Eu vou copiar esse trecho da lei de Lenz aqui, ó. Para a gente ter isso aqui, ó. O sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela criada é oposto à variação do fluxo magnético que lhe deu origem. Isso é o resumo da lei de Lenz, pessoal. É a lei de Lenz. Então, olha só. No caso mostrado abaixo, a corrente induzida percorre o sentido horário ou anti-horário. No caso, a corrente induzida percorrerá o sentido... Bom, aí temos que ter um referencial aqui para a gente dizer o que é horário ou anti-horário, né? Eu diria assim, pessoal, para saber se é horário ou anti-horário, imagina que você virou uma miniatura, você ficou bem pequenininho, você encolheu, ficou bem pequenininho, e você está de frente aqui para o polo norte aqui do ímã, olhando para a espira de frente, tá? Você, aqui nesse ponto, olhando para a espira de frente, você veria um sentido anti-horário. Estou colocando o referencial no experimentador. Quem está fazendo o experimento, ele está de frente para a espira aqui, né? A pessoa vai ver uma corrente no sentido anti-horário, porque ela vai ver isso aqui, ó. Ela vai ver isso aqui, ó. Estou aproximando o polo norte para cá, então vai ver uma corrente para cá. Para quem está de frente aqui para a espira, isso aqui é anti-horário. Concorda comigo? Então, letra A resposta... Ah, não é letra A. Ok, então a resposta para a primeira pergunta é essa aqui, ó. Anti-horário, tá, pessoal? Anti-horário. Haverá atração ou repulsão entre o ímã e a espira? Olha que legal essa pergunta. Olha que legal essa pergunta. Porque é uma questão, pessoal, fundamentalmente, a lei de Lenz é fundamentalmente conservação da energia. Então eu estou até trabalhando com o pessoal da Física 2, conservação de energia, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente estuda em física, na mecânica, né? E eu até comentei assim esses dias atrás, pessoal, conservação de energia, ela é a base de toda a física, ela está presente em toda a física. E olha aí, ó, fazendo exercício de Física 6, o princípio da lei de Lenz é um princípio de conservação de energia. Por quê? Porque a variação do fluxo, o fato do fluxo criado ser oposto à variação do fluxo que lhe deu origem é para haver um equilíbrio na natureza, para haver uma conservação de energia. E aí, então o que acontece? Se o fluxo induzido aponta para cá, pessoal, você concorda que é como se eu tivesse um polo norte aqui e o fluxo desse polo norte está saindo para lá? Norte com norte vai dar o quê? Repulsão. Então, haverá repulsão. Haverá repulsão. Entre quem? Entre a espira e o ímã. Novamente, porque a espira, ela vai produzir um campo para a direita, um campo magnético, uma variação de fluxo magnético para a direita. E ao fazer isso, é como se ela tivesse um polo norte aqui produzindo esse campo, saindo, né? Porque, olha, o campo ele sai do norte, então é como se tivesse um norte aqui, ou na espira, vamos pensar aqui na espira. É como se tivesse um norte aqui na espira saindo. É que o fluxo, o campo ele pega uma região toda aqui do espaço, tá? Por isso eu achei bem desenhada aqui a figura, né? Então, olha lá, vamos levar essa figura para lá, vamos ver se dá para colocar aqui, fica uma coisa legal, hein? Vamos ver se dá para colocar aqui, isso vai nos ajudar aqui. Vai ficar uma coisa legal aqui, hein? Para a gente poder ver, conforme vai respondendo, vai acompanhando aqui
na figura. Aí, pessoal, olha lá. Deu uma quebra aqui de página, mas nada que a gente não possa formatar. Vamos lá. Depois eu vou organizar isso tudo para vocês num arquivo com a resolução completa. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr essa imagem, vamos formatar essa imagem aqui, ó. Aí, ó, vamos formatar essa imagem aqui, à direita aqui do texto, ó. Ih, cadê minha imagem? Aqui ela. Vamos arrumar. Ah lá, ó. Olha só. Então, haverá repulsão entre a espira e o ímã, né? No caso, a corrente induzida percorrerá o sentido anti-horário. Tá. E aí, desenhe a espira e indique a direção e o sentido do campo magnético induzido nessa. Está desenhado, ó. Está desenhado aqui, né? No caso, claro, se você fosse fazer o desenho, você tiraria o ímã, tiraria tudo isso aqui, né? Deixaria só esse campo em azul, que é o campo criado pela corrente induzida, né? Poderia, inclusive, o exercício poderia até ser mais completo, né? Desenhe a espira e indique a direção e sentido do campo magnético induzido nesta, bem como da corrente induzida, né? E aqui justifique suas respostas com base na lei de Lenz. Está tudo aí justificado com base na lei de Lenz, tá, pessoal? A lei de Lenz está aqui, ó. Lei de Lenz. Vamos destacar a lei de Lenz. Vamos destacar a lei de Lenz. E qualquer dúvida, gente, por favor, me mande a sua dúvida, porque a sua dúvida ela é muito importante para mim. Que é pela sua dúvida que eu consigo ver até onde você entendeu e qual ficou um ponto ali para ser trabalhado, para eu melhorar minha explicação, para eu de repente trazer algo mais específico que possa atender a todas as compreensões aí de quem está nos assistindo, né? Então, eu sou muito grato pelas dúvidas, é um grande auxílio para mim, tá bom? Para todo professor, acredito, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua atenção na questão 2. Vamos agora resolver a questão 3. Voltando para transformadores. Então, eu fiz essa lista interligando os conteúdos, porque eles estão interligados mesmo, né? Eles estão interligados. O processo de funcionamento do transformador é com base nessa lei de Faraday-Lenz, né? Tensão induzida, corrente induzida. Determine, então, questão 3. Determine o valor da tensão elétrica induzida entre as extremidades de um fio condutor de 50 centímetros de comprimento que se move com velocidade constante de 72 km por hora perpendicularmente às linhas de indução magnética de um campo de 12 Tesla. Então, nós temos um fio condutor que tem uma certa velocidade e ele se move perpendicular às linhas de indução magnética de um campo de 12 Tesla. Olha, é o tipo de questão que vale muito a pena a gente fazer um desenho, né? Porque daí a gente consegue não só entender a questão melhor, como ter uma certa garantia que não vai errar, que não vai trocar as informações de lugar. Vamos primeiro colher esses dados aí, ó. O comprimento do fio condutor, normalmente a gente representa por L, vou usar um L minúsculo aqui, 50 centímetros, né? Olha, a gente sabe que temos que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, então se você quiser, você já pode até converter isso aqui para metros, de centímetros para metros, você vai dividir por 100, não é isso? Dá para pegar um símbolozinho aqui, ó, inserir, símbolo, vamos achar o dividido, vamos achar. E pessoal, quis travar, mas não travou, hein? Ufa! Vamos achar aqui. Ó, quando você não achar um símbolo, pessoal, aqui no Word, aqui, ó, digita aqui, ó, symbol, tá? Que é uma fonte de símbolos. Aí tem tudo quanto é símbolo. Tem tudo quanto é símbolo. Só falta achar.
Olha lá, ó. Inclusive tem um detalhe interessante, ó, dá para você criar um atalho aqui. Por exemplo, divisão, né? Vamos pôr, sei lá, Command V aqui, ó. Se você atribuir isso aqui, toda vez que você digitar Command V, ele vai aparecer aqui o seu símbolo automaticamente. Então vamos lá, ó. Dividido por 100 vai dar 0,5 ou 0,50 metros, né? Sistema internacional, ok. Ele dá também a velocidade, que é de 72 km por hora. Opa, vai ser útil ali o que eu acabei de fazer, né? Que é o atalho para o símbolo. Então vou pôr aqui Command V. Vou dividir por quanto para passar de km por hora para metros por segundo? Vou dividir por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Opa, virou símbolo aqui. É porque ele ficou a fonte aqui como símbolo. Então vou voltar para uma fonte, não sei se a gente está usando times aqui. Metros por segundo. E ele deu também a indução magnética. Então é um campo de 12 Tesla. Esses são os dados, tá, pessoal? Mas a gente tem que, para entender essa questão, a gente tem que ver o problema clássico da física do fio condutor que se desloca perpendicular às linhas de indução magnética. Então vamos fazer uma pesquisa disso daí. Como que a gente faria essa pesquisa? Vamos fechar aqui. Olha, eu faria uma pesquisa assim, ó, fio perpendicular, campo magnético, tensão induzida ou algo assim. Eu já gosto de olhar nas imagens, porque daí eu vou ver aí, ó, esse problema clássico da física aqui, ó. Esse problema clássico da física aqui. Ele aqui já traz até as equações prontas, mas eu quero ver se a gente consegue demonstrar a equação para você, tá? Deixa eu ver se a gente consegue demonstrar a equação para você. Vamos lá. Ó, basicamente o problema é esse aqui, ó. Você tem uma barra condutor ou um fio condutor com uma certa velocidade, formando 90 graus com o campo magnético, certo? Esse aqui, ó, eu gosto mais ainda desse desenho, porque ele é possível até que a gente encontre a demonstração aqui. Olha só. Então, ó, nesse caso aqui, ó, quando você tem a barra deslizando sobre uma ferradura em U aqui, deitada, né, de outro condutor, acontece algo bem interessante até, que é o estabelecimento de uma corrente nesse trecho aqui, tá? Como a gente tem só o fio, sem essa ferradura em U, a corrente basicamente vai ser só no fio. Mas nos dois casos, o princípio fundamental é o seguinte, pessoal. O princípio fundamental é o seguinte. Vai variar a área. Essa área aqui vai ter uma variação de fluxo nessa área. Porque quando você desliza, vai ter um aumento nessa área aqui. Então, quando aumenta a área, porque nós sabemos o seguinte, ó, o que é o fluxo magnético? Fluxo magnético eu vou explicar aqui pelo fluxo para a gente entender melhor. Fluxo magnético. Cadê o φ? Cadê o φ? Cadê o φ? Vamos lá, symbol. Aqui, ó, φ. Ó, o fluxo magnético, ele é o campo vezes a área vezes o cosseno entre eles. Lembra disso? Cosseno entre o vetor campo magnético e o vetor área. Lembrando que o vetor área
ele forma 90 graus com a superfície da área. É o vetor que a gente fala, vetor normal da superfície, né? Então, esse ângulo θ entre o vetor área e o vetor campo magnético, o cosseno dele define aqui o fluxo. No caso, pessoal, olha aqui, ó, o campo está entrando aqui no plano da tela, né? E a área definida aqui, ó, nessa região, o vetor, ele poderia, o vetor que representa essa área desse plano, ele ou está saindo da tela ou está entrando na tela. Então, ou esse ângulo vai ser de 0 graus, ou ele vai ser de 180 graus. Nos dois casos, o cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 menos 1. Então, vai dar um fluxo, como o exercício não está interessado no sentido da corrente, para facilitar, eu vou considerar que vai dar 1 aqui, tá? Vou considerar como, vamos pensar assim, ele não fala, né, se o campo está entrando ou saindo, certo? Mas, vamos pensar num exemplo parecido como esse aqui, ó, o campo está entrando na tela, aí a velocidade está para cá, formando 90 graus com esse campo. Então essa área, vamos pensar que o vetor normal que define essa área está entrando aqui na tela também, 0 graus, isso vai a 1. Então o fluxo magnético, ele vai ser campo vezes área, não é? Campo vezes área. Porque o cosseno de θ vai dar 1. Bom, mas o fluxo fixo, constante, por si só, ele não dá tensão induzida. O que dá tensão induzida é variação de fluxo no tempo. Então vamos lá, ó. A variação de fluxo magnético, dá para usar aqui lei de Lenz já. Aqui, tensão induzida menos variação do fluxo magnético no tempo. Bom, isso vai dar menos... Olha, quanto que vai ser essa variação de fluxo magnético? Bom, eu não sei, mas eu sei que nesse caso aqui, ó, vai ter uma variação diária, como eu falei para vocês, né? Vocês entenderam que vai ter uma variação diária? Então, o fluxo magnético é isso. A variação do fluxo magnético desse fluxo magnético vai ser o campo, que é constante, mas vai ter uma variação diária. Por que vai ter uma variação diária, professor? Porque, ó, pensa, ó, esse fio, ó, ele está vindo para a direita, está variando essa área aqui, né? Está tendo uma variação diária por onde atravessa o fluxo. Então, aqui vai ficar menos a variação diária vezes o campo magnético, dividido pelo tempo. Mas, o que define essa variação diária? O que define essa variação diária é o seguinte, de que área eu estou falando? A área de um retângulo não é base vezes altura? Pois é, na base aqui, ó, é o ΔS que esse fio já andou. É o ΔS que ele já andou. E a altura é justamente o tamanho do fio. Então, ó, no lugar... Opa... No lugar da variação diária,
Essa variação de área vai ser o ΔS percorrido. Vamos pensar no intervalo bem pequenininho, tá, pessoal? Porque daí eu posso falar em velocidade instantânea. Uma distância bem pequenininha que ele percorre vai dar um ΔS aqui. Vai dar um ΔS aqui, ó. Vezes a altura, porque a área é base vezes a altura. A altura é o tamanho do fio, L. Epa, mas quem que é ΔS sobre ΔT? É a velocidade do fio. É a velocidade do fio. Então, nós teremos isso aqui, ó. Que essa tensão induzida, que é justamente o que o exercício quer, vai ser menos o campo, vezes, no lugar do ΔS, ΔT, a velocidade, vezes o tamanho do fio. Essa é a demonstração, pessoal. Essa é a demonstração desse problema clássico da física. Muitos vestibulares, muitas vezes, cobram esse problema clássico da física, porque ele é muito interessante mesmo. Ele explica como que a movimentação de um fio num campo magnético gera uma corrente induzida nesse fio, porque está variando a área por onde atravessa esse campo magnético, né? Então, agora ficou fácil, porque para determinar essa tensão induzida, o que eu vou usar? Ó, vamos achar o epsilon aqui. Vamos achar o epsilon. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer... Não vou me preocupar com o sinal, tá bom, pessoal? Porque o sinal é lei de Lenz. Como eu não tenho o sentido de movimento desse fio, então não vou me preocupar com ele. Vou calcular o módulo. Se quiser, posso até indicar aqui. O módulo da tensão induzida vai ser campo vezes velocidade vezes o tamanho do fio. Campo vezes velocidade vezes tamanho do fio. Quanto é o campo? 12. Quanto é a velocidade? 20. Qual o tamanho do fio? 0,5. 0,5 vezes 20 dá 10. 10 vezes 12, 120 volts. Só isso, professor? Só isso. Posso usar essa equação aqui? Tensão induzida é BVL? Exatamente por isso que eu fiz a demonstração aqui. Sempre que você tiver um problema semelhante, com um fio percorrendo perpendicularmente, a velocidade tem que estar perpendicular ao campo magnético na região, você vai ter uma tensão induzida de 120 volts. Desculpa, você vai ter uma tensão induzida dada por BVL, campo vezes velocidade vezes tamanho do fio, que nesse caso deu 120 volts. Vou colocar a imagem junto aqui, ó. Pode ser essa imagem, mas eu quero ver se eu encontro uma imagem mais... É porque nessa aqui tem essa... Em cinza, tem esse circuito em ferradura em cinza aqui, né? Em U. Mas, como eu disse, também se aplica na situação mais simples. Aqui, ó, isso aqui, ó, é legal para eu mostrar para vocês o vetor normal, tá? O vetor área, olha aqui o vetor área, esse S, S de surface em inglês, né, superfície. Esse é o vetor área. Esse vetor área, ele forma 90 graus com o plano, tá bom? E aí o ângulo do cosseno lá que eu fiz para vocês, é o ângulo entre esse vetor área e o campo magnético, que aqui está representado inclinado. Beleza? Então não é o cosseno da superfície, é o cosseno do vetor área da superfície. Isso chama produto
Produto de vetores, tá, pessoal? Esse produto de vetores aqui, ó, vetor campo magnético vezes vetor área, dá um escalar, chamado produto escalar, né? Isso é muito usado, você estuda em vetores de geometria analítica no ensino superior, e aí tem toda uma aplicação na física, né? Estuda muito em matemática esses vetores. O vetor produto escalar e tem também o produto vetorial, que aí tem outra situação de aplicação. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem legal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, mais um desenho mostrando aqui, ó, o vetor área. Aqui, ó. No caso aqui a superfície está inclinada, ó, o vetor área é o vetor N, que é o vetor normal. Tá? Normal quer dizer que ele forma 90 graus com a superfície. Aqui o ângulo θ, o campo magnético está para a direita nesse exemplo. Tá? Então é bem importante entender esse vetor área, tá? Que é importante para definir esse ângulo aqui, tá? Aqui, ó, tem aqui, ó, aqui tá melhor desenhado. Carregando aqui. Ah, era aqui mesmo, aqui é um slide aqui, ó. Regra da mão esquerda. Então, olha só, pessoal, tem bastante material na internet, ó. Aqui, ó, a equação que a gente estava trabalhando, né, a tensão induzida, VBL, né? VBL não, V de velocidade, isso mesmo, BVL, esse V de velocidade. Por isso que a gente representa a tensão induzida por E, né? De força eletromotriz. Olha só, condutor retilíneo aqui, né? E quando é perpendicular à velocidade com o campo magnético, surge uma tensão induzida aqui. Então vou deixar essa figura, que ela é mais ilustrativa do que essa outra que eu estava apresentando. As duas vão se valer da mesma equação. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Ah, aqui o que eu queria, ó. Aí, ó. Ó. É isso aí, pessoal. Dá até para dar uma melhorada aqui na cor aqui, né? Da imagem, deixar ela mais forte. Depois eu arrumo para vocês. Então é isso, pessoal. Essa questão é um problema clássico da física que também é aplicado nessa situação de quando tem uma ferradura aqui de circuito, né? Vou pegar aqui, ó. Questão do ITA, eles colocam até em plano inclinado isso aí, para vocês terem uma noção. Muito legal. Bom, questão 3 é isso, pessoal. Qualquer dúvida, posta aí pra gente. Essa demonstração facilmente você encontra aí na internet também, se quiser ver em mais detalhes. Mas é isso aí. Bom, questão 4, a gente já passou por ela de alguma forma, né? Porque os transformadores devem sempre ser utilizados em circuitos de corrente alternada. Para gerar tensão induzida, tem que ter o quê? Lei de Faraday-Lenz, tem que ter variação no fluxo. Vou copiar aqui, ó, a equação. Por que os transformadores devem sempre ser utilizados em circuitos de corrente alternada? Quer dizer, então, professor, que uma bateria numa pilha não consigo fazer a transformação? O transformador não funciona para bateria, para pilha? Não funciona, pessoal. O transformador funciona só se eu criar um circuito que torna a corrente contínua alternada, mas aí com corrente alternada eu fazer a transformação. Então, olha só, os transformadores comuns que você compra, ou esses transformadores que tem nos postes de energia elétrica nas ruas, tem uma questão para a gente discutir, né? Por que tem transformador na rua, professor? No poste?
Porque a tensão que vem da usina é 300 mil volts, 500 mil volts. Aí tem que baixar na cidade para 10 mil volts, 30 mil volts. E depois baixar na sua casa para 110, 220 volts. Então por isso tem transformador. Ah, mas por que a tensão vem tão alta lá da usina, professor? Você já sabe, né? Porque para diminuir o efeito Joule. Porque potência é tensão vezes corrente. Então se você aumentar a tensão na transmissão, a corrente fica bem menor, você diminui o efeito Joule, né? Bom, então, por que os transformadores devem sempre ser utilizados em circuitos de corrente alternada? Porque o princípio de funcionamento dos transformadores é a variação de fluxo magnético. Pois de acordo com a lei de Faraday-Lenz, que está aqui embaixo na equação, a DDP induzida surge apenas quando há variação neste fluxo no tempo. Aí a lei de Faraday-Lenz. Para ter DDP induzida, tem que ter variação de fluxo magnético. E na corrente alternada, há essa variação de fluxo magnético. Então vamos melhorar a resposta, né? Como na corrente alternada os elétrons fazem um movimento de, vou chamar de vai e vem ou ida e volta, o sentido da corrente elétrica varia diversas vezes por segundo. No caso do Brasil, 60 Hz. A frequência da rede é porque o elétron vai e volta 60 vezes por segundo no circuito. E essa variação gera uma variação no sentido do campo magnético criado por essa corrente. E isso vai fazer com que o fluxo magnético varie constantemente no transformador. O indutor é o primário e o induzido é o secundário, porque é onde surge a tensão induzida. Vamos até copiar essa imagem aqui, ó. Ah, a gente não pegou, Não pegamos aquela imagem do transformador, mas a gente pega rapidinho aqui, aquela imagem é muito boa. Vamos aproveitá-la para nossa resolução. Eu acho que eu coloquei transformadores. Aí, tá vendo? Cadê? Essa imagem do Wikipedia. Ó, acho que chama até em espanhol aqui agora, hein? Vamos ver. Ó, tem uma outra aqui. Tem essa aqui. Aí, agora acho que vai. Aí, ó, pessoal, olha só. Olha só. Olha só. Vou colocar aqui a tabela.
Então vamos ver como ficou, ó. Então, como nós vimos, na corrente alternada, aqui no primário, vem uma corrente alternada. Então, a corrente ela vai e volta. O desenho dá a entender que a corrente parece até contínua, né? Mas ela não é. É só para indicar que tem corrente. Então, a corrente vai e volta, vai e volta. Então, o fluxo magnético ele vai e volta, isso fica oscilando. E aí, nessa oscilação, induz aqui. Então, aqui no primário, o primário é o indutor, o secundário é o induzido. Tá? Então, o princípio de funcionamento dos transformadores é a variação do fluxo magnético, porque de acordo com a lei de Faraday-Lenz, a DDP induzida surge apenas quando há variação nesse fluxo no tempo. Ou quando há variação do fluxo magnético no tempo. Como na corrente alternada os elétrons fazem um movimento de vai e vem, o sentido da corrente elétrica varia diversas vezes por segundo, ocasionando também uma variação no sentido do campo magnético produzido pela corrente, ocasionando também uma variação de mesma frequência no sentido do campo magnético produzido pela corrente. Então, o sentido do campo magnético fica variando, o fluxo fica variando. Isso é variação do fluxo magnético. É isso, pessoal. A pilha, a bateria, a corrente é contínua. A corrente vem e ela vai descendo aqui ela vai girando aqui na solenoide no mesmo sentido. Gera campo magnético? Gera. Só que esse campo não varia o sentido dele. Aí não tem variação de fluxo. Aí não induz corrente no secundário, na pilha e na bateria. Tá bom? É isso aí, pessoal. É bem importante essa pergunta para entender o funcionamento do transformador e entender a aplicação da lei de Faraday-Lenz. E aí, pessoal, por fim, para a gente terminar essa nossa aula de resolução da lista, da primeira lista, uma lista bem básica, de fundamentos. Eu uso essa lista para explicar a teoria. Eu gosto de explicar a teoria por meio de exemplos. Então, ó, o transformador é alimentado no circuito primário com tensão de 110 volts e corrente de 6 amperes. Então, ele está dando algumas informações no primário aqui, né? Então, vamos inserir aqui a nossa tabela de resolução. Então, vamos lá. Olha só, resolução. Já vamos colhendo esses dados. Opa. Vou colocar uma corzinha aqui. Aí. Então, dados, pessoal. Tensão no primário, 110 volts. Vou representar por V1. Tensão no primário, 110 volts. Beleza? E corrente de 6 amperes. Então, já é a corrente no primário. Certo? Corrente no primário, 6 amperes. O primário possui 300 espiras, então tem também o N do primário, 300 espiras. O secundário, 600 espiras, então N do secundário, 600 espiras, certo? Ó, já dá para saber, pelo que a gente explicou, se aumenta o número de espiras, vai aumentar essa tensão induzida. Então, de 110 volts, o secundário vai para o dobro, porque dobrou o número de espiras, 220 volts. Mas, isso já é a resposta da letra A. Tensão no secundário, de cabeça aí, ó. 220 volts. Só que às vezes o número é quebrado, às vezes você pode se confundir na interpretação dessa lógica. Então, a gente faz a conta. A gente faz sempre a conta para confirmar. Vamos pegar lá a equação que relaciona o número de espiras do primário e do secundário
com a tensão. Vamos lá. Essa aqui, ó. Número de espiras no primário dividido por número de espiras no secundário igual a tensão no primário sobre a tensão no secundário. Bom, e aí? Número de espiras no primário, 300, certo? Número de espiras no secundário, 600. Tensão no primário, 110 volts. Tensão no secundário é o que eu quero. Vamos simplificar isso aqui para facilitar a nossa vida. 300 sobre 600. Simplificando dá meio, né? Oh, já facilitou, hein, professor? E agora, ó. Agora multiplicar cruzado, pessoal. 1 vezes a tensão no secundário vai dar a tensão no secundário, que é igual a 2 vezes 110. Como a gente já esperava, tensão no secundário, 220 volts. 220 volts. Dobrou a tensão, porque dobrou o número de espiras. Dobrou o número de espiras, dobrou a tensão. Fácil, né? Transformador é isso aí, pessoal. É tranquilão depois que você vai pegando o jeito. Letra B, então. Vamos lá. Letra B. Qual a intensidade da corrente no secundário? Opa! Aqui vai chegar aqui numa parte que eu não falei ainda para vocês, né? Pessoal, dá para a gente demonstrar isso pelo conceito de potência, tá? Então, o conceito fundamental é o seguinte: a potência no primário ou a potência no secundário é igual à potência no primário. Fala, mas tem um detalhe, pessoal. Em um transformador ideal, a potência no secundário é igual à potência no primário. O que é um transformador ideal? Transformador ideal é aquele transformador, no transformador ideal, não há perda de energia por efeito Joule. É um transformador que não esquenta, pessoal. Ou seja, é um transformador que não existe, por isso que ele é ideal. Porque na prática, se você pegar um transformador, ele esquenta pra caramba, porque está corrente elétrica passando ali, efeito Joule, né, presente. Não tem como eliminar o efeito Joule. Aliás, ainda, né, porque as pesquisas com supercondutores estão sendo realizadas. O supercondutor, este sim é um material que o efeito Joule é zero. Você joga um elétron lá, ele começa a oscilar, você aplica uma corrente elétrica ali e você não tem perda. Então, não é o caso, tá, pessoal? Dos nossos transformadores do dia a dia aí, que já existem no mercado. Os transformadores, eles aquecem, tem perda, inclusive, muitas vezes não é recomendado você usar o transformador, se é um equipamento que você vai usar constantemente, é mais indicado você ou pôr o bifásico na sua casa ou pôr o monofásico do que ficar com o transformador ali, porque ele vai consumir muita energia. É uma coisa que aquece, né? Então, quando aquece, a gente sabe que o risco de incêndio existe, né? Então, deve ser evitado se é algo para ser usado constantemente. Se é algo para ser usado de vez em quando, um transformador dentro de casa, é tranquilo. Mas, então, qual a intensidade da corrente no secundário? Então, como eu disse, a potência no secundário é igual à potência no primário. Por que, professor, que a potência é a mesma? Porque, veja, se está entrando uma certa quantidade de energia no primário, não tem como sair mais elétrons ou menos elétrons, ou sair mais energia, menos energia no secundário. É uma conservação de energia, pessoal. Então, em um transformador ideal, devido à conservação da energia,
A potência no secundário é igual à potência no primário. É uma questão de conservação de energia. Tá bom? E se a potência é igual, o que a gente pode afirmar? Se a potência no primário é igual à potência no secundário, vamos arrumar. Se a potência é igual, o que é potência? Π, né, pessoal? Π. Potência é π. Potência é tensão no primário. Potência é π. Π é o quê? Π é tensão vezes corrente. Então, ó, tensão no primário vezes a corrente no primário. Isso aqui é a potência no primário. Vai ser igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. É isso, pessoal. É isso que você precisa para resolver a letra B. Saber que num transformador ideal, e aí o correto seria, o exercício vir assim, né? Um transformador ideal é alimentado no circuito primário, tensão de 110 volts, corrente 6 amperes. A intensidade da corrente no secundário agora é a aplicação direta na fórmula. Tensão no primário, quanto era? 110 volts. Corrente no primário, 6 amperes, ele deu aqui, né? Igual. Tensão no secundário, 600 é o número de espiras. A gente calculou na letra A, por isso que veio primeiro a letra A, 220 volts. Corrente no secundário é o que a gente quer saber. O 220 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 110 vezes 6, 660, né, pessoal? E o 220 passa dividindo, e isso vai dar igual a corrente no secundário. Corrente no secundário. E quanto vai dar isso? Exatamente 3 amperes, né? 3 amperes. Professor, então quer dizer que a corrente caiu pela metade? Sim, a corrente caiu pela metade. Eu não poderia ter feito a potência, professor? Poderia. Você poderia ter calculado a potência e falar, a potência se conserva. Então, poderia ter feito dessa outra maneira também. O fato é que, como dobrou a tensão, a corrente cai pela metade. E aí está a genialidade do Tesla. O Tesla foi quem trabalhou com corrente alternada, propôs a corrente alternada como solução para transmissão a grandes distâncias da eletricidade, com base nesse princípio. O que ele viu? Se eu aumentar a tensão, eu diminuo a corrente. Então, grande contribuição aí do Nikola Tesla para a história da ciência, a história da humanidade, porque não fosse isso aí, como que a gente estaria recebendo eletricidade nas nossas casas? Seria bem mais difícil, né? As usinas iam ter que estar muito perto, ia ter que ter usina dentro da cidade, né? Nem consigo imaginar como seria. Muito bem, então é isso aí, ó. Dobrou a tensão, corrente caiu pela metade. Princípio do transformador, a tamanha importância dos transformadores. E a letra C, por fim, se o secundário fosse ligado a uma fonte de tensão de 180 volts, se o secundário fosse ligado a uma tensão de 180 volts, que tensão teríamos no primário? Bom, agora ele muda, né? Tensão no secundário é igual a 180 volts, e ele quer saber a tensão que nós teríamos no primário. É isso que o exercício quer saber. Como que eu vou resolver isso? Pelo número de espiras. Vou resolver pelo número de espiras. Número de espiras no primário, 300. Número de espiras no secundário, 600. Tensão no secundário, 180.
Tensão no primário é o que eu quero saber. Aqui vai dar 1 sobre 2. Simplificando 300 com 600. Nós vamos ter, então, 2 vezes a tensão no primário, igual a 180. Concorda comigo? 2 vezes a tensão no primário igual a 1 vezes 180, que dá 180. Isolando aí, tensão no primário, passo 2 dividindo, 90 volts. Só isso, professor? Só isso. Tensão no primário, 90 volts. Ah, daria para fazer de cabeça? Daria. O secundário é 180 volts, mas o secundário tem o dobro de espiras. Então, se no primário tem metade do número de espiras, vai ter sempre metade da tensão, no caso 90 volts. Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução, que são 5 exercícios simples, mas que esclarecem bem o conteúdo de transformadores, né? O princípio básico de funcionamento de transformadores, o princípio básico da lei de Faraday-Lenz, que é o que explica o funcionamento dos transformadores, que só funciona em corrente alternada. Esse problema clássico do deslocamento do fio com velocidade perpendicular ao campo magnético, né, numa região do espaço, que dá essa equação que a tensão induzida no fio vai ser campo magnético vezes velocidade vezes o comprimento do fio. A lei de Faraday-Lenz, né, a lei de Lenz mais especificamente, que nós vimos aqui, uma aplicação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá uma curtida aí no vídeo para ajudar a gente a continuar preparando esses vídeos, né? Compartilha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Nosso canal no YouTube, né? Estamos começando o canal, a gente quer melhorar, fazer aulas, a gente quer melhorar, fazer mais videoaulas, preparar um conteúdo de qualidade para vocês, com bastante dedicação. E a minha recomendação é, cada vez que for resolver o exercício, antes de você ver a resolução que eu estou propondo aqui, tenta resolver você, ou então pega uma parte da resolução, tenta resolver uma parte, para ver como que você está evoluindo e para você ir formatando aí o raciocínio desse tipo de resolução na sua mente, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom e bons estudos a todos. Aí agora vocês vão fazer a lista de exercícios que eu vou colocar no ambiente virtual, para quem está fazendo aula no ambiente virtual. E vou colocar aqui também na descrição do vídeo uma lista de exercícios com mais aprofundamento, com outras aplicações. E por favor, envie as suas dúvidas, tanto da lista como dessa resolução de exercício. Um abraço para todos vocês e até breve.